Nasce a Igreja Batista, 1604. O surgimento da Igreja Batista se deu na Inglaterra, numa pequena comunidade inglesa, dissidente do anglicanismo. Esta comunidade participou ativamente do grande movimento de reforma radical da Igreja, cujos seguidores eram chamados de anabatistas. A primeira igreja batista foi fundada pelo pastor anglicano John Smith, sendo conhecida como Batistas Gerais. Smith não concordava com a organização episcopal e liturgia anglicana. Assim, no período de fundação batista, sofreu ameaças, tendo que se exilar na Holanda com a sua comunidade. Em 1612, alguns batistas voltaram à Inglaterra e abriram a primeira igreja. O fim do quinto período. A Guerra dos 30 Anos. Iniciou-se uma guerra em 1618, um século após a Reforma, que envolveu quase todas as nações europeias. Reis católicos perseguem protestantes, forçando suas conversões, e essa perseguição acaba em guerra por toda a Europa. Possivelmente a mais sangrenta que a Europa tinha visto até então, conhecida como Guerra dos 30 Anos, provocada por fortes convicções religiosas dos grupos católicos e protestantes. Essa guerra levou a uma série de batalhas que, em alguns casos, dizimaram a população. Só para se ter uma ideia, a população da Alemanha foi reduzida pela metade. Cidades que antes eram expressivas foram devastadas. E assim, as pestes, epidemias assolam o continente europeu. Em 1648, a guerra terminou com a assinatura do Tratado de Paz de Westfalia, que fixou os limites dos estados católicos e protestantes. O período da Reforma pode ser considerado terminado nessa época. Lições extraídas do quinto período. Primeira, a batalha pela fé. A Reforma Protestante devolveu a Bíblia ao povo e deu os sentidos bíblicos sobre o trono da autoridade. Até que ponto estarei disposto a batalhar pela fé? Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram forças. Na batalha, se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos.
As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Segunda, o limite cristão. Até que ponto devo prosseguir em prol do Evangelho de Cristo? Qual deve ser o limite? Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Terceira, a recompensa dos fiéis. Quanto devemos aos que morreram pela fé? Nossos antigos irmãos batalharam no passado para que hoje pudéssemos livremente cultuar ao Deus vivo. Por entre trevas que baixaram à terra durante o longo período da supremacia papal, a luz não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época, houve testemunhas fiéis a Deus, que mantinham a Escritura Sagrada como única regra de vida e fé. Quanto o mundo deve a estes homens, a posteridade jamais saberá. A esses, o Senhor tem reservado tesouros indizíveis. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Curiosidades históricas. A Inquisição no Brasil. Levantamento feito pela historiadora doutora Anita Novinsky. Dia 20 de maio de 1987, foi realizado o primeiro Congresso Internacional sobre a Inquisição, USP. Muitos brasileiros foram condenados pelo Santo Ofício. Em apenas 20 anos, fez mais de 500 vítimas. Foram presos, suas famílias postas na rua, suas casas trancadas, embarcados para Portugal, para os cárceres da Inquisição e julgados sem direito à defesa, e alguns condenados à fogueira. A lista está sendo levantada, mas já sabe que é enorme. Cerca de 500 brasileiros, a maioria de protestantes, descendentes de holandeses que chegaram aqui, fugindo por causa da perseguição católica naqueles países.
há registro de 21 pessoas queimadas em praça pública, meia centena que viveu grande parte de suas vidas em calabouços, com seus bens confiscados. Esse foi o grande alvo da Igreja Católica Romana, o confisco de bens. Um recente levantamento histórico revela-nos que a Inquisição matou em todo o mundo mais de 25 milhões de pessoas. Os católicos não hereges podiam ser perseguidos pela Inquisição por faltas exteriores e sociais relacionadas com a heresia. Esse era o caso dos que de alguma forma favorecesse aos que eram tidos por hereges. Galileu é condenado pela Inquisição Católica. 1632. Em 1616, Galileu Galilei recebeu um aviso formal de que sua teoria contrariava a norma católica. Apesar disso, ele publicou o grande sistema do universo, sendo intimado pela Inquisição em 1632. Após longo julgamento, Galileu foi declarado culpado e sentenciado à prisão. Amigos seus influentes interviram, conseguindo atenuar a pena, e ele foi confinado num palácio de Florença. O Concílio de Trento, 1545 a 1563. Essa foi a mais longa reunião da história da Igreja Católica. Seu objetivo principal foi discutir a Reforma Protestante, ocasionando a Contra-Reforma. Os católicos partem para a ofensiva. A saga de Lutero. Seu nascimento. Nasceu em Elsben, Alemanha, em 1483. Sua primeira graduação. Recebeu o grau de mestre em artes em 1505. Sua ordenação. Se deu em 1507, 2 anos depois de entrar num mosteiro. Sua segunda graduação. Se torna doutor em teologia em 1512. Seu protesto. Em 1517, afixa suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Seu interrogatório. Em 1518, é interrogado pelo cardeal Caetano. Sua excomunhão. 1521, o Papa Leão X o excomunga. Seu casamento. Se casa com a ex-freira alemã Catarina von Bora, em 1525. Sua morte. Lutero morre em 1546, em Elsben, com a idade de 63 anos. A saga de Lutero.